Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário e líder comunitário Horst Gitz. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Horst, falando ainda sobre a HC Brasil, eu sei que a HC ela passou por vários períodos da nossa economia, da nossa política. Eu gostaria de até perguntar pontualmente para você como é que foi aquele período do congelamento do dinheiro no nosso país, efetuado pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Olha, Evandro, uma situação muito difícil na época, onde tivemos que fazer um verdadeiro malabarismo aí para Você continuar. foi surpreendido, né, com essa... Fomos surpreendidos, sim, e aos poucos nós conseguimos ir liberando o dinheiro que ficou retido em bancos e pagaram nossos compromissos e formar novo capital de giro para continuar administrando a empresa. Mas foram tempos difíceis, realmente. Eu acho que foi uma situação horrível que aconteceu, ridícula naquela época, né? Muita gente perdeu dinheiro e tomara que não volte mais a acontecer isso. Horst, outra questão que é interessante, você falou daí que vocês entraram a partir de 91 na exportação. A partir de então, digamos, o foco principal da empresa foi então o mercado externo ou vocês continuaram conciliando os dois mercados? Não, o foco principal foi o mercado externo, e também continuamos aqui com o mercado interno, algumas marcas que nós tínhamos, atendendo alguns clientes. Mas os resultados eram muito positivos no mercado externo, a exportação estava bem favorável. E, infelizmente, com a chegada do Plano Real, a moeda foi se fortificando o real e o dólar caindo de preço. E em 2007, então, não tinha mais condições de exportar, onde perdemos assim, o último cliente, foi em maio de 2007. E nós, desde aquela época, estamos nos dedicando ao mercado interno, né? 100%? 100% ao mercado interno. Tá? Então, hoje, iniciamos em 2007 fazendo o chamado Private Label, que é você produzindo com marcas de terceiros. Então, marcas de grifes famosas, de boutiques, de Rio, São Paulo, lojas de shopping, enfim. Roupas vendidas aqui em renomadas lojas de Timbó também, que são produzidas aqui na HC Brasil Têxtil. E iniciamos também um projeto com marcas próprias. Nós temos a marca juvenil masculina aí, Restrito, né, muito boa, está sendo aceita aí. Uma marca infantil Ora Bolas, que iniciamos esse ano com essa marca. E também estamos partindo mais para o feminino no próximo ano, com tecidos diversificados, e sim, que nós temos uma marca chamada Amora Cotton, e vamos explorar esta marca então, para o próximo ano. Horst, eu me lembro que em 1994, quando foi lançado o Plano Real, ainda na gestão de Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso como Exato. secretário da Fazenda, muitas empresas acabaram sucumbindo, empresas essas que se dedicavam ao mercado externo. E tivemos exemplos, inclusive, em Timbó, de empresas que acabaram falindo. Como é que a HC enfrentou aquele período? Aquele período foi trágico. O dólar naquela época chegou nós recebemos 82 centavos de real por dólar, alguma coisa Isso. assim, né? Uhum. E fugimos rapidamente também da exportação e voltamos ao mercado interno. Na época a gente produziu daí muito para empresas do eixo Rio-São Paulo, uma delas inclusive era a Mesbla, que veio a falir depois, por sorte perdemos apenas R$38 mil lá na época, e continuamos aí com outros magazines. Em seguida houve um outro plano e o dólar voltou novamente, ele se desvalorizou, o real, e aí iniciamos novamente a exportação àqueles clientes que nós tínhamos deixado de lado. Mas vocês continuaram mantendo a exportação ou abandonaram totalmente? Não, naquela época, alguma coisa fazíamos sim, mas a lucratividade era mínima, praticamente não havia condições de exportar.
Mas para o empresário foi realmente um momento bastante difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Passamos assim. Porque para se inserir no mercado externo não é fácil, né? Não, não é fácil. Inclusive agora, o que está acontecendo na economia atual, há uma importação generalizada. Podemos até avaliar, dizer que está havendo uma desindustrialização do país, porque o real está sobrevalorizado, a moeda mais valorizada que se valorizou no mundo em relação ao dólar, aliado com juros altíssimos, uma carga de juros altíssimos, e também a carga tributária, que é uma das maiores do mundo. Então, hoje, para você exportar, está muito difícil, e o Brasil se voltou à importação. Então, é um cenário muito difícil. O Brasil tem que ficar atento nisso aí, já está gerando déficit para o governo, né? E além da dívida astronômica que o governo federal tem hoje em dia. A nossa dívida, somada à dívida interna e externa, hoje está batendo na casa dos 2 trilhões de reais. Só nesse governo Lula aí ela aumentou em 1 trilhão. Então é uma situação muito perigosa que pode ocasionar uma bolha, e o Brasil ele pode no futuro ser a bola da vez. Muito bem, Horst. Eu até gostaria, vamos falar um pouquinho também de política. Estamos falando de economia, então vamos falar também um pouquinho de política. Como é que você avalia, por exemplo, a gestão Fernando Henrique Cardoso? Olha, o Fernando Henrique, ele iniciou lá no governo Itamar Franco, como você falou, que foi ministro da Fazenda, e onde foi criado as bases do Plano Real. Vendeu muitas estatais aí para pagar dívidas, e eu acho muito promissor, porque e sou a favor da venda dessas estatais, como o sistema Telebrás, enfim. Hoje qualquer pessoa possui um celular, está tão barato aí, e qualquer guri aí está com um celular no bolso. Na nossa época, por exemplo, para você conseguir um telefone fixo, nós tínhamos que aguardar 5, 6 anos, e custava na faixa de 3 mil dólares mais ou menos, tá? Um telefone fixo. Então esse sistema ali, que essa privatização foi muito benéfica ao Brasil. Então, infelizmente, hoje se fala em Petrobras, não vou dizer que sou a favor da privatização da Petrobras, mas que é um elefante branco. Hoje a Petrobras é um elefante branco. Eu acho que deveríamos ter mais empresas explorando petróleo aqui no Brasil e comercializando também, e com certeza teríamos preços melhores do petróleo. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele foi benéfico, apesar de ter prós e contras, né? Então acho que no final foi um bom governo para o Brasil. Infelizmente, o governo não está fazendo a parte dele, né, que devia ter continuado as reformas, e não estão continuando as reformas necessárias. E a gestão Lula, como é que você avalia? Esse foi houve lados positivos, que a inflação não disparou, temos que reconhecer isso aí. Porém, ele não implementou nenhuma reforma, nem tributária, que é muito grande. Hoje nós temos aí impostos e taxas aí, passa de 70, parece que são 72, acho que ninguém sabe o número certo aí de impostos, mas o que é um absurdo, hoje nos outros países todos existe o IVA, que é o imposto final sobre a venda de mercadorias, né? Por exemplo, no Paraguai nós temos o IVA 10% do que você compra uma mercadoria no supermercado ou loja, destacado 10% de imposto lá no caso, e você sabe que você está pagando esse imposto. Aqui nós pagamos muito imposto e o povo não sabe que está pagando. Por outro lado, os juros são muito elevados, porque o governo está rolando a dívida dele. Então eu acho que nesse fator o Lula pecou muito em não fazer uma reforma tanto tributária e tentar pagar a nossa dívida, né? Então esse foi um ponto negativo que vai gerar um custo muito alto para o país, que nós vamos sentir para frente para os próximos governos. Muito bem. Bom, nós vamos continuar falando aí sobre política, economia e HC Brasil após o intervalo comercial.